De volta a São Luís do Maranhão, depois de ser derrotado pelo Guarani em Campinas, o time tricolor reinicia as atividades esta tarde no CT José Carlos Macieira. Maranhão Atlético Clube continua fora, realizando já os seus trabalhos, já pensando no próximo compromisso diante do Cordino pela terceira rodada da competição. Os maranhenses vão se encontrar. O time do Sampaio Corrêa Basquete também continua fora, permanece em São Paulo, onde fará um jogo nesta terça-feira. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda a moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Tudo bem, galera? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu joinha, seu like é importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários, porque eles valem aí a sua participação no Fala Galera de hoje. Então, legal, vamos nós. E o time do Sampaio Corrêa Bolívia Querida, o tricolor de São Pantaleão, após perder para o Guarani, vai trabalhar esta tarde lá no CT José Carlos Macieira, com o Sampaio Corrêa informando. Hoje, portões abertos, tem entrevista do professor Márcio Fernandes e também do Joécio. Claro, o professor falou alguns minutinhos, as perguntas que foram enviadas pelos colegas, elas não foram perguntadas ao professor. Então ele falou apenas 1 minuto e 50 segundos, 59, quase 2 minutos, mas a gente inclusive já exibiu aqui no conteúdo de domingo. Pouquinho, a gente tem que perguntar muito ao professor, muito ao professor. Esse lance da assessoria do Sampaio perguntar é muito legal, mas tem que perguntar aquilo que a gente manda, né? Então, para poder fazer um pós-jogo bem amplo e que possa detalhar o Sampaio, fazer exatamente a sua análise. Não se pode analisar um jogo em que o Sampaio teve N falhas e que perdeu por 2-0 com 7 minutos, em 1 minuto, não chegou a 2 minutos, a fala do professor Márcio Fernandes. Então hoje teremos a oportunidade de fazer todas essas perguntas, já que ele será disponibilizado para a coletiva de hoje, então, verdadeiramente a coletiva do professor Márcio Fernandes. Hoje o zagueiro Joécio, que também estava ali no segundo gol, ele dividiu ali com o Lucão, mas teve a zebra da bola bater na cabeça dele e sobrar lá para o Derek, que acompanhou a trajetória da bola, a trajetória da jogada. Enquanto isso, os jogadores do São Paulo olharam para a bola e esqueceram que o jogador Derek estava fechando ali para colocar a bola para dentro do gol. E vamos ver como é que ele analisa esse jogo, né, o professor Márcio Fernandes, dessa derrota do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro. Claro que o time tricolor ainda vai ter um jogo em casa, diante do ABC, o próximo compromisso, e muitos outros jogos em casa, foi apenas uma forma de falar, muitos outros jogos em casa, o time do Sampaio. Se o Sampaio conseguir triunfar diante do ABC, que vem na guilhotina porque está na lanterna, não consegue aí sair do 1 ponto que já obteve até o momento, imagina que vem jogar aqui, vem para cima do Sampaio Corrêa com vontade de uma vitória na competição. Então o jogo não vai ser fácil e é o que a gente diz, todo jogo nesse Campeonato Brasileiro é uma decisão. Então o Sampaio tem que jogar o tempo todo focado. É o lance do Marcos Ítalo, aquela bola cruzada ainda do campo de defesa, ele estava bem posicionado, ele chegou na bola, agora testado da forma que testou, fez a pior escolha possível, pressionado pelo atacante Bruninho, e errar, né, a força da bola, podia tirar para qualquer lado, enfim, a gente fica o tempo todo aqui martelando aqui, cara, podia ser totalmente diferente, e o Sampaio lá meio atordoado ainda pelo gol que havia levado aos 3 minutos, também numa desatenção acabou levando aos 7 minutos, e ali o Guarani mesmo, o Sampaio tendo equilibrado as ações, ficou com o resultado positivo depois de 2 derrotas seguidas no campeonato, já conseguiu então se recuperar e voltar ao G4, o time lá do Bugre Campineiro, o time de Campinas, o Índio.
E aqui resta ao Sampaio Corrêa fazer uma boa semana de treinamentos, uma boa semana. As peças do departamento médico estão voltando, estão retornando. Matheus Pivô, principalmente, deve entrar ali fazendo a ala pelo lado direito, e a gente aguarda. Como o Pará também está ainda, vai permanecer mais tempo ainda no departamento médico, já que ele fez cirurgia no joelho, que o Alisson também retorne logo para essa condição de lateral, para poder liberar o Vitinho, para ser mais uma das opções ali na parte de ataque do Sampaio pelo lado direito, porque ele mais uma vez jogou do lado canhoto, e o Matheus Martins é quem teve que ser sacrificado, passar lá para o outro lado, do lado direito, quando a gente sabe que ele joga melhor pelo lado esquerdo. E depois foi até substituído, e eu faria uma configuração diferente da alteração que o professor fez no ataque do Sampaio Corrêa. Mas com esta semana de treinamento, com esta semana de trabalho, eu creio que o professor Márcio Fernandes já vai saber melhor o time que tem na mão, o time que pode trabalhar, as características dos jogadores, e que os próprios atletas venham a assimilar melhor aquilo que o professor vai pedir e vai traçar a sua estratégia de jogo para esse confronto diante do ABC. Como ele vai armar o time? Tem várias alternativas para que ele possa armar o elenco. Inclusive sair do esquema com 3 zagueiros e colocar um time no 4-3-3. Um time ofensivo, jogando em casa, precisando do resultado. E aí vamos ver quais são as escolhas que fará o professor. Creio que Marcos Ítalo foi logo substituído no intervalo. Ô Marquinhos, você está tendo a sua oportunidade e não está sabendo aproveitá-las. Então, tem que estar focado, não pode vacilar. Qualquer vacilo, a situação é muito complicada. Então, vamos acompanhar os trabalhos desta semana, ver quais os atletas liberados para retornarem aos trabalhos físicos e técnicos no Sampaio e estarem à disposição aí do Márcio Fernandes para o confronto diante do ABC. Time desesperado, na zona de rebaixamento, apenas um pontinho conquistou até agora. Vamos focar essa semana também no adversário do Sampaio Corrêa, para a gente ter uma noção das providências. Claro que o grupo não está numa vibe boa, né? Quando você perde, que você está na lanterna, que você não consegue somar pontos, e como o time estava tão bem na pré-temporada, nas competições anteriores, inclusive aqui ganhou do Sampaio Corrêa, né? Ganhou lá pela Copa do Nordeste do Sampaio Corrêa, né? Então estava bem, aqui, se não me engano, goleou o Tuntum pela Copa do Brasil. A gente viu um time com uma postura muito legal, mas depois, nesse Campeonato Brasileiro, está irreconhecível o time do ABC de Natal. Que seja assim contra o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio também está precisando de bons resultados. O time tricolor vem de derrota aí diante do Guarani. Chamando o meu parceirão Afonso Diniz, que esteve comigo na jornada esportiva, a gente acompanhou esse jogo ao lado do Thiago, ao lado do Afonso e do Tércio Dominici, a derrota do Sampaio para o Guarani de 2-0. Sampaio já retornou a São Luís do Maranhão e reinicia os trabalhos hoje. Vamos então trazer outras informações com o nosso grande Afonso Diniz, trazendo então as informações da Bolívia querida. De volta a São Luís, depois de derrota frente ao Guarani fora de casa, o Sampaio Corrêa já tenta virar a página a partir de hoje para o duelo contra o ABC. A Bolívia querida não se encontrou no jogo passado, pegou 2 gols em 6 minutos e lá mesmo acabou deixando escorrer entre os dedos uma boa possibilidade de pontuar fora de casa e agora tem que virar a página para o seu próximo compromisso. O jogo é neste sábado contra o ABC, em que o Sampaio Corrêa tenta ter uma sequência de resultados positivos jogando como mandante. Afinal, a única vitória até aqui dentro do Brasileiro foi justamente no Castelão diante do Juventude. Para a partida diante da equipe abcdista, o time do Sampaio Corrêa tem boa notícia. O Matheus Pivô, lateral direito, está recuperado. Situação ali daquele setor que foi inclusive um problema no jogo passado. Foi o seu substituto, o Marcos Ítalo, que acabou tendo o gestual técnico errado e no movimento acabou cedendo o primeiro gol ao Guarani. Depois disso, o Sampaio ainda teve uma movimentação de erro coletivo numa cobrança de escanteio e tomou o segundo gol diante da equipe bucrina. Sendo assim, a tendência é de um retorno natural de Matheus Pivô na lateral direita. Outros jogadores que estão no departamento médico têm chances de serem avaliados durante essa semana e de repente voltarem à Bolívia querida. É o caso do lateral esquerdo Alisson, com boas chances,
de Ítalo e Pimentinha, que passarão a ser reavaliados, mas ainda são dúvidas para esse confronto diante da equipe do ABC. Quem retorna também, só que por suspensão, é o zagueiro Léo Silva. O jogador cumpriu suspensão automática na partida passada e passa a disputar uma posição direta com o Joécio, já que o Fábio Aguiar segue no departamento médico, é um dos lesionados mais graves, está com uma lesão de grau 2 e ainda passa minimamente 15 dias. Lembrando que além destes, o Pará também segue no DM, mas é uma coisa mais longa, passou por uma cirurgia, uma artroscopia e vai ficar pelo menos até junho no departamento médico do time do Sampaio Corrêa. A reapresentação da equipe acontece hoje à tarde no CT José Carlos Macieira e o confronto diante do ABC será realizado neste sábado às 5 da tarde no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu craque Afonso Diniz. Acompanhe Afonso também no seu blog do afonsodiniz.com. Você fica bem informado de todas as notícias do esporte. Também repórter da TV Mirante, nosso parceiro repórter da Rádio Mirante. Transmitimos ao lado do Afonso as emoções de Sampaio Corrêa e Guarani neste fim de semana. E estaremos de volta também no próximo sábado para transmitir Sampaio e ABC na sequência do Campeonato Brasileiro. E aí já vamos para a 7ª rodada aí da competição. Galera, quem não teve bem também ontem foi o Maranhão Atlético Clube, ou pelo menos não foi aquele resultado que a gente esperava. Por quê que não teve bem? Porque poderia ter vencido o jogo, perdeu um pênalti. O Vander acabou cobrando errado. E o resultado, uma vitória, seria importante demais. Não é que o Maranhão dentro de campo não tenha feito um bom jogo. Fez um bom jogo, foi a equipe que mais se aproximou do resultado positivo, inclusive com o pênalti perdido. Mas poderia ser totalmente diferente se o Vander não desperdiçasse a penalidade. Meu parceiro Wallace Brito, que vai trazer as notícias do Maranhão Atlético Clube para nós, então vamos lá com o Wallace Brito. O Maranhão Atlético Clube empatou mais uma vez pela Série D. Jogando ontem, no domingo, lá na cidade de Tocantinópolis, o Maranhão enfrentou o time da casa e o jogo terminou empatado pelo placar de 0-0. O MAC foi com uma formação com a manutenção do Felipe Ramon, a inclusão do Jorge e a saída do Rodriguinho, numa formação com um esquema tático diferente. O MAC, que costuma jogar no 4-3-3, foi no 4-4-2, com 4 meio-campistas e apenas 2 atacantes. Essa formação nova permitiu com que o MAC tivesse mais a posse de bola e o time, ao longo da partida, até que trocou mais passes, teve as melhores chances e poderia ter saído com a vitória. Na reta final do primeiro tempo, o MAC teve uma penalidade ao seu favor. Jogada do Fabrício pela ponta, ele foi derrubado na grande área, a arbitragem assinalou o pênalti e o Vander, cobrador oficial, foi para a bola, mas acabou jogando para fora, desperdiçando essa grande chance para a equipe do Maranhão Atlético Clube. O MAC ainda teve outras boas chances durante o primeiro e o segundo tempo, onde o ritmo caiu mais um pouco, mas o placar terminou mesmo empatado sem gols. Após o jogo, o meia Ronald, que entrou no segundo tempo, falou no microfone Mirante sobre a avaliação da partida e também sobre uma avaliação pessoal, ele que vem entrando nos jogos ao longo do segundo tempo. Cara, acredito que devemos ter saído com os 3 pontos aqui, pelas chances que criamos. Não soubemos matar a partida, mas conseguimos somar fora de casa e acredito que estou pegando o ritmo também na minha parte do jogo e acredito que só tem a melhorar a cada jogo. E sobre a equipe, treinar para acertar a nossa tomada de decisão, para estar chegando na cara do gol e matar o jogo. Tá aí a avaliação do meia Ronald falando aqui no microfone 600. O Maranhão teve boas chances durante a partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas, de novo, a imprecisão e também a falta de objetividade acabaram atrapalhando a equipe atleticana, que não conseguiu furar a rede adversária. Com isso, o Maranhão somou mais um ponto nesta Série D. Foi a 2 na competição. E agora vai ter mais um jogo fora de casa. No próximo sábado, o Maranhão vai enfrentar a equipe do Cordino. O jogo vai acontecer no interior do estado, lá na cidade de Barra do Corda. O Maranhão deve retornar aqui para a capital maranhense, iniciar a apresentação e se preparar para mais um jogo longe dos seus domínios. O MAC agora vai buscar mais uma vitória, sua primeira no campeonato, de novo, tentar conseguir no próximo sábado, fora de casa, contra a equipe do Cordino. Portanto, empate lá em Tocantinópolis. Agora o Maranhão
vai dar início à sua preparação para mais um jogo fora de casa, dessa vez contra um adversário aqui do estado. As notícias do Macão Machão da Ilha, com o Wallace Brito. Obrigado, meu parceiro Wallace Brito. Mas quem fez uma avaliação em relação ao jogo, bem curtinha, mas fez, a Maísa disponibilizou para a imprensa, a assessora de comunicação do Maranhão Atlético Clube. Então a gente vai ouvir o professor José Augusto a respeito do jogo. É um jogo difícil, né? Por ser o primeiro jogo fora de casa, ele é muito difícil, mas também difícil pelo adversário. O adversário manteve uma base do ano passado, foi campeão esse ano. Esse mesmo time que nós vamos enfrentar agora foi um time que brigou pelo acesso ano passado, chegando na última fase do mata-mata contra, se não me engano, contra São Bernardo. Foi um time que passou também pela segunda fase de Copa do Brasil, isso tudo no ano passado, né? Esse ano já começou com o título, então nada mais do que pegar uma primeira viagem e jogar contra um time complicado e difícil de jogar. A semana foi boa de trabalho, trabalhando em cima daquilo que a gente conhece um pouco dos jogadores e do estilo do Jairo, né? Que gosta de jogar, que é outro grande treinador, maranhense também. Então acho que tudo isso, essa semana a gente buscou melhorar nosso time também, já que vimos um jogo mal. Então acho que foi uma semana produtiva, uma semana boa, né? Com um ambiente muito bom de trabalho. E agora é manter o foco pro jogo. Sábado a gente faz nosso último treinamento lá em Porto Franco, resumindo em tudo aquilo que fizemos durante a semana, para a gente fazer um grande jogo no domingo. Aí o professor José Augusto, corretíssimo, tem que ter tranquilidade. O Maranhão jogou bem, né? A avaliação foi correta diante do Tocantinópolis, na casa do adversário. O jogo em Barra do Corda é muito difícil, sim, é muito difícil. Mostrou lampejos de uma equipe já bem mais organizada do que participou do Campeonato Maranhense. Tanto foi assim o Cordino, que empatou fora de casa com o Caucaia. Ontem em casa acabou dando uma vacilada, perdendo para o Ferroviário, mas tem jogadores muito mais experimentados e com muito mais investimento. A equipe de investimento verdadeiramente nesta Série C, em busca de retornar. Você sabe que a Federação Cearense é muito forte nesse contexto, então o Cordino não será, e Maranhão Atlético Clube, o Cordino e Maranhão, então será um grande jogo. O Cordino não será fácil de ser batido dentro dos seus domínios. Mas é isso aí, Maranhão Atlético Clube continua focado. O importante é que esse lance de empatar jogos é que despenca o time na classificação, mesmo que você não perca. Como a vitória é importante, né? Porque você empata, perde 2 pontos. A cada empate são 2 pontos que você joga fora. E de empate a empate, o Maranhão já perdeu agora 4 pontos, mas é cabeça erguida. Como disse o professor José Augusto, a competição está apenas começando. Vamos para a 3ª rodada dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Antes quero dizer que a Mebal Alumínio é a nossa parceira aqui no canal. Laércio Costa, narrador. Você tá com o seu portãozinho aí emperradinho, a rodana não tá, né, indo para lá nem para cá, não perca tempo. Passa um WhatsApp aí pro Mendes, 987 24 28 49. 987 24 28 49. Seu portão vai funcionar normalmente. Motores, automação de portão de alumínio, fabricação é com a Mebal Alumínio, entrada do Quatraque ao lado do sinal, 3238 5050, 988020326. O WhatsApp, vou repetir, 987 24 28 49, Mebal Alumínio. Mas é isso, minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like, legal, para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.